Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. É bom ver de volta, já foi falado, mas é importante a gente se alegrar, né? Aqueles que estiveram doentes, né? Passando por enfermidade, problema de Covid, Madalva deu um susto na gente aí, né? Alguns irmãos, não foi o problema, não foi Covid, mas um resfriado, e aí por precaução, alguns irmãos não vieram. Eu ficava aqui olhando domingo, né, pensando, cadê Valdirene, Agacis, né, Rani, Gabriel, cadê Daniel, né, cadê Elaine, cadê Robson, hoje está todo mundo aí, cadê Irmã Dalva, hoje está todo mundo aí, né, está aí. Eu ficava perguntando, querendo, né, pensando, poxa, eles não estão aqui. Irmão Sinete está até mais felizinho hoje, olha lá. Ele estava murcho, estava triste, agora está aí rindo à toa. Não é isso, irmão Sineres? Graças a Deus. A irmã Dalva está de volta, os irmãos voltaram. Sejam bem-vindos, esta é a igreja de vocês, a gente fica feliz em ter os irmãos todos de volta. Nós vamos continuar, irmãos, nós estamos acabando. De vez em quando a gente precisa interromper, né, porque tem alguma programação diferente. Domingo passado foi o Dia das Mães, aí a gente estava falando sobre família, mas a gente está caminhando para o final do Sermão do Monte, né, e hoje nós vamos ler os versículos 13 e 14 do capítulo 7, Mateus 7, versículos 13 e 14. Vamos entrar naquilo que eu falei na última vez, domingo retrasado, que são as considerações finais de Jesus. Na verdade, disse eu que Jesus encerra o seu Sermão do Monte no versículo 12. A gente viu o versículo 12, quando ele fala, portanto, perdão, irmãos, portanto, e esse portanto aí tem a ver com tudo aquilo que foi dito antes, né? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. E a gente viu que Jesus, então, encerra o seu sermão. Agora ele está, eu disse, arredondando aquilo que ele tinha para dizer, está fazendo as suas considerações finais e são as suas aplicações práticas, né? E a gente vai ver a primeira delas hoje aqui nesses 2 versículos. Só recapitulando rapidamente, porque tem sido uma série de mensagens, né? O texto é longo, então em capítulo 5 de Mateus, Jesus começa falando aqui das bem-aventuranças, não é isso? Ele fala das bem-aventuranças, fala quem é o cristão. Ele não fala, vocês têm que ser assim para que sejam cristãos. Não, o argumento é o contrário. Vocês são cristãos, por isso vocês são assim. Essa é a característica do cristão, são as características do cristão. E aí, logo de cara, a gente percebe, a gente foi confrontado com essa realidade, que o Sermão do Monte, ele é tremendamente perscrutador, né? Ele examina cada um de nós, ele nos coloca diante de nós mesmos, para que nós nos avaliemos e perguntemos a nós, esta tem sido a minha vida. A Bíblia, em várias vezes, em vários momentos, ela nos conclama, ela nos concita a nos examinarmos, a olharmos para nós, para podermos ver como estamos, como é a nossa vida, se estamos dentro dos padrões estabelecidos ou não por Deus. Os padrões do reino, eles são elevados e para nós eles são impossíveis de serem atingidos. Então por que Jesus disse? Por que Jesus coloca esse padrão? Exatamente para que nós, percebendo a nossa incapacidade, busquemos ao Senhor e clamemos a Ele por ajuda, por graça e misericórdia, para podermos chegar lá. É isso. E quanto mais a gente vai caminhando na nossa vida cristã, não importa se você é crente há 30 anos, 50 anos, há 1 ano, 6 meses, a cada passo que a gente dá na caminhada cristã, a gente vai ou deveria ir crescendo. A isso a Bíblia chama de santificação. Então nós vamos comparando, né, o que a Bíblia diz que nós devemos ser com aquilo que efetivamente temos sido, para que possamos então ajustar o percurso ao longo do caminho. Não é isso? Depois das bem-aventuranças, ele vai falar que nós somos, por sermos quem somos, no finalzinho ele fala que nós poderemos ser incompreendidos e até perseguidos pelo mundo, mas não é por isso que nós devemos nos isolar. Esse foi o erro fatal do monasticismo. O que foi o monasticismo? Foi um movimento que aconteceu em que cristãos, eles olhavam para o mundo e pensavam, o mundo está corrompido, eu quero me aproximar de Deus. A Bíblia fala desta separação várias vezes. Então eles se isolaram do mundo, eles foram para os mosteiros, perdão, irmãos, eles se trancaram lá e ficaram fora do mundo durante um grande tempo. Esse foi um erro fatal, porque na verdade Jesus Cristo em seguida ele diz, vós sois o sal da terra, e o sal dentro do saleiro não tem função nenhuma, não é isso? O sal ele precisa se misturar com os alimentos, porque ele dá sabor,
porque ele preserva, né, ele evita a putrefação, então nós temos que estar no mundo. Conquanto não sejamos do mundo, nós estamos no mundo. Aí ele fala que nós somos o sal, nós somos a luz. Depois Jesus Cristo começa a comparar aquilo que os fariseus falavam a respeito da lei e qual é a interpretação de Jesus, qual é o sentido real da lei, aquilo que a gente chamou de espírito da lei. Por que que a lei efetivamente foi escrita? Eu lembro de ter dado exemplo para os irmãos. A lei diz assim, não pise na grama. Ok, esta é a lei. Por que não pisar na grama? Porque estraga, é isso? Porque a gente vai depredar. Então, tudo tem um motivo por trás. Isso é o que se chama, em direito, inclusive, de espírito da lei. O porquê da lei ter sido criada. O que motivou o legislador a escrever a lei? Não é simplesmente que ele falou, não quero. Não, tem uma razão, ou algumas razões por trás de cada lei. Quando a gente fala das leis nossas, das leis dos homens, nem sempre as razões são as mais justificáveis, mas isso é outra história. Mas o espírito da lei é exatamente isso, o que motiva alguém a criar a lei. E aí Jesus Cristo vai interpretando, né? Ele vai falando sobre a questão da lei. Depois, no capítulo 6, ele vai falar sobre aquilo que nós, como é a nossa postura neste mundo com relação às outras pessoas. Né? Isso aí ele fala como deve ser a vida de oração do crente, como o crente deve praticar boas obras, e ele usa o exemplo das esmolas, e como o crente precisa mortificar a sua carne, usando a expressão do apóstolo Paulo, e Jesus Cristo exemplifica isso falando do jejum. Por conta destas coisas, ele vem em seguida falando do tesouro no céu. Bom, a gente percebe tudo isso, então a gente é lembrado de que todas as coisas que existem neste mundo passarão e que o nosso principal tesouro deve estar no céu. Né? Onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Aquilo que é importante para nós requer a nossa atenção, tem a nossa atenção. Se a vida cristã, se o céu, se a eternidade com Deus é o principal, então lá estará o nosso coração. Obrigado, irmã Cristiane. Não tem problema não, obrigado. Lá estará o nosso coração e isso realmente será de grande valor e de grande importância para cada um de nós. Quando Jesus Cristo fala de tesouro no céu, como consequência lógica, ele vai falar sobre dois senhores, né? Quem é o nosso Senhor? Desculpa, só um minutinho. Eu não costumo beber água não, mas eu estou... Desculpem. Ele fala então sobre quem é o nosso Senhor, né? Não ajuntar tesouro no céu. Quem é o nosso Senhor? Não ajuntem tesouros na terra, porque tudo isso vai passar. E aí ele fala sobre não estar ansioso por conta disso. Ele chega então no capítulo 7, que eu falei para os irmãos, que na minha opinião é o capítulo mais importante do Sermão do Monte, porque ele vai nos colocar diante da perspectiva do juízo. Lembra? E aí nós falamos sobre 3 tipos de juízo que existem. Existe o juízo chamado juízo final, em que Jesus Cristo, quando voltar, vai separar os bodes das ovelhas, né? Os salvos dos perdidos, os que irão para o céu, os que irão para o inferno. É o momento do juízo final. Desse o crente já está livre, ele já sabe para onde vai, porque ele foi salvo por Jesus. Não é porque ele é melhor do que os outros, não é porque ele é mais inteligente ou mais esperto, não é nada disso. É porque ele foi alcançado pela graça, ele pôde compreender o seu estado de pecaminosidade e ele se rende a Cristo. Então ele sabe que desse juízo ele já está livre. Mas existe o juízo em que Deus nos corrige ao longo da caminhada, e a gente viu lá em Hebreus que a Bíblia diz que todos nós somos corrigidos pelos nossos pais, é isso? E Deus, como nosso Pai Celestial, Ele nos corrige também. O autor aos Hebreus chega a dizer que se estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, o fato de sermos filhos de Deus traz consigo, inevitavelmente, um aspecto de correção, quando Deus nos corrige. É isso? E depois tem o juízo dos galardões, que é aquele que nós receberemos no céu, de acordo com a vida que vivemos aqui. Muito bem. Aí depois ele diz para não julgar, né? A gente viu como não devemos julgar com aquele excesso de autocrítica, julgar pelo prazer de criticar, a gente viu uma série de questões com relação a isso aqui. E aí Jesus Cristo vem falando sobre bater, sobre buscar, porque a gente percebe como se Jesus Cristo tivesse feito uma selá aqui, né? Aquela pausa no Salmo para meditação. A gente vai analisando essas coisas e eu disse que quanto mais eu analiso o Sermão do Monte, mais eu vou percebendo a minha incapacidade de colocá-lo em prática na minha vida.
E aí, nesse momento, Jesus Cristo, que conhece os nossos corações, como que ele para e fala, batam, a porta será aberta, busquem, vocês encontrarão, não é isso? Vocês precisam buscar, porque se os pais, que são pecadores, os pais humanos, dão boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus dará para nós. Muito bem, a gente caminhou, e a gente chega então agora, quando Jesus Cristo, no versículo 12, ele encerra o seu sermão, digam, olha só, tudo que vocês quiserem que as pessoas façam para vocês, façam para elas. Esta é a lei e os profetas. Jesus, mais uma vez, autoriza o Velho Testamento como palavra de Deus, lei e profetas. Ele fala que isto é o resumo de tudo que tem sido dito. Muito bem. Então, Jesus agora vai aplicar, né, de uma maneira como só ele é capaz de fazer. Versículos 13 e 14, Jesus Cristo diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Muito bem, irmãos, a gente viu que o capítulo 7, toda a sua perspectiva é com relação ao juízo. Nós temos que lembrar, e nós somos lembrados constantemente, que estamos debaixo dos olhos de Deus. Mais uma vez citando Hebreus, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele diante de quem haveremos de prestar contas. Tudo que nós fazemos, tudo que nós queremos, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, Deus conhece. Eu posso mentir para vocês, eu posso enganar vocês, eu posso enganar minha família, eu posso enganar a mim mesmo, mas eu não posso enganar a Deus nem por um momento sequer. Abraham Lincoln, dizem que foi ele que falou isso, não sei se foi, disse que você pode enganar alguns por algum tempo, muitos por muito tempo, mas não pode enganar todos por todo o tempo. E eu acrescentaria que você não pode enganar Deus por nenhum tempo, porque Deus conhece todas as coisas. Então, nós estamos caminhando nesse capítulo 7 com a eminência, com a iminência, com a proximidade do juízo. O momento em que Jesus Cristo voltará a este mundo, ou o momento em que nós partiremos dele, seja hoje, amanhã ou daqui a muitos anos, não importa, todos nós estaremos diante do Senhor. Agora é importante lembrar, mais uma vez, que este sermão foi pregado para crentes, é para os discípulos de Jesus. É uma incoerência você colocar isso para pessoas que não são crentes e falar, pratique isto. Porque isso é, como eu disse várias vezes, impossível para cada um de nós. Nós que somos crentes, nós também não somos capazes por nós mesmos. É o Espírito Santo quem nos capacita. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, então não há a menor possibilidade. É uma tentativa vã, é uma tentativa fútil de colocar em prática estes preceitos aqui. Porque eles são, irmãos, muito elevados. Nós não somos, por natureza, mansos, humildes, misericordiosos, perdoadores, não somos, por natureza, não temos a vontade de caminhar mais uma milha, de oferecer outra face, isso não está em nós. O nosso desejo, o nosso sentimento sempre é o de retaliar, né? O de dar o troco. E aí tem gente que fala, né? Eu não me vingo não, eu só dou o troco, que no final das contas, dá na mesma. Né? É a mesma coisa. Isto é a nossa natureza. Então nós precisamos de graça do Espírito Santo nas nossas vidas para colocarmos isto aqui em prática. E aí Jesus Cristo agora diz, olha, entrem pela porta estreita. E ele fala, e há um quadro antigo, bem antigo aí, dos dois caminhos, né? A gente vai mostrar no final, se já tiver, já pode até mostrar, não tem problema não. Tem aí? Pode botar lá. Esse quadro, quase todo mundo já viu esse quadro aí. Né? Antigamente ele era muito comum nos lares, tem ali os dois caminhos, olha que bonitinho aqui, o caminho largo, né? Bem-vindo, aí aqui, é porque a imagem não permite que se veja, mas tem ali teatro, cassino, um monte de gente, ó, largão, e o caminho estreito aqui, ó a portinha, pequenininha, e aí tem escada para subir, tem uma ponte estreita, tem dificuldades no caminho, aí lá no final o pessoal caindo no inferno, e lá no final do caminho estreito o céu. Aquele triângulo lá em cima, os irmãos esqueçam aquilo. Tá? Porque aquilo ali é um símbolo da maçonaria, o olho que tudo vê, tá? Crente não pode ser maçom não, tá? Maçom é coisa do capeta, para ser muito claro para os irmãos, esquece esse negócio de maçonaria, mas está lá, os quadros vinham com essa questão, porque provavelmente quem pintou
pertencia à maçonaria e está lá. Mas Deus vê realmente todas as coisas. Então Jesus Cristo fala, olha, nós vamos caminhar, vocês precisam caminhar por um caminho que é estreito. Imagina, você está andando na sua vida e de repente você se depara com duas portas. Uma porta muito larga, muito grande, né? E você olha através dela lá e tem um caminho largo, muita gente entrando, muita alegria, muita festa. E do outro lado uma porta estreita, pequenininha, talvez você tenha que se abaixar para passar por ela, um caminho estreito, cheio de dificuldades. Essa é a ilustração que Jesus Cristo usa para nós aqui. Mas ele vai falar algumas coisas importantes. O que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, se você é meu discípulo, e mais uma vez isso nos testa, isso nos prova, ele está dizendo o seguinte, você vai entrar pela porta certa. Qual é a porta certa? Jesus já deu a dica. Aliás, deu a dica não, ele deu a resposta. Entrem pela porta estreita. Então, eu quero pensar com você nesta manhã, quais são as características da porta certa? Quais são as características da porta pela qual nós devemos entrar para podermos estar no final com o Senhor? Muito claro, o texto é muito direto e eu quero apenas elencar aqui para os irmãos algumas características. A primeira característica da porta certa é que ela é estreita desde o seu começo. Veja, quando a sabedoria humana invade a evangelização, parece que a porta estreita desaparece. Tem muito pregador por aí falando o seguinte, olha, vem para cá, vem andar com Jesus, que é tudo maravilhoso, vai ser tudo bem, você vai ganhar tudo, você vai ser tudo, você vai prosperar, você vai ter, você é cabeça e não é cauda, e você vai botar a planta do pé e vai tomar posse, e você vai determinar e as coisas vão acontecer, e você vai invadir o céu, e você vai derrubar as portas do inferno, e você escuta esses camaradas falando, parece que a vida cristã é uma moleza. Mas, irmãos, não é. Jesus Cristo não diz assim, olha, entrem pela porta que ela vai ser larga no começo e ao longo do caminho ela vai se estreitando. Não é isso, ela já começa estreita. A porta já é estreita e o caminho é apertado. Veja mais uma vez o texto. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho. A porta é pequena e quando você passa por ela, o caminho também é apertado. O pessoal das igrejas pentecostais costumam dizer muito isso, né? Pastor, eu estou no estreito. Não é isso? Está andando no estreito. Mas é isso, o caminho é estreito. Não é fácil. E para passar por essa porta, irmãos, a gente precisa deixar algumas coisas para trás. Quando a gente vai passar por um lugar muito apertado, né? E geralmente a gente vê no ônibus isso, estudantes. Estudantes são, eu cheguei à conclusão de que no período que eles estão no colégio, eles são parentes das tartarugas, porque eles não soltam o casco, já viu? Eles botam aquela mochila nas costas e eles vão passando e não tiram a mochila das costas, e o ônibus está cheio, o BRT está lotado, o metrô, e eles vão entrando e querem, e não cabe. E aí eu fico pensando, tartarugas, acho que se tirar o casco eles morrem, não pode tirar, eles ficam ali agarrados naquilo, mas precisa tirar para você passar, porque o caminho é apertado. E algumas coisas, irmãos, nós precisamos deixar para trás na nossa vida, porque o homem não vai chegar ao céu, embora no céu haverá multidão de salvos, nós não vamos chegar lá aos bandos, nós não vamos invadir, nós não vamos chegar lá, chegamos no céu, não, a porta é estreita, e é um de cada vez, o hino diz, um a um, ei-los chegando um a um, não dá para chegar lá em multidão, ou junto com a galera, ou na onda de quem vai, é algo muito pessoal, é algo muito particular, e nós precisamos deixar algumas coisas de fora. A primeira coisa que a gente precisa deixar de fora para passar por essa porta, que é estreita, e o caminho é estreito desde o princípio, é o mundanismo. O que é, irmãos, o mundanismo? Mundanismo é tudo aquilo que se opõe a Deus e seus valores. Quando se fala que alguém é mundano, está se querendo dizer que esta pessoa ela é apegada aos valores que são contrários à palavra de Deus. Veja, nós estamos no mundo, eu falei, o monasticismo não é uma opção. Eu vou me isolar e vou ficar lá sozinho, só lendo a Bíblia, estudando. Essa foi a ideia errada de Pedro. Pedro, Tiago e João estão no Monte da Transfiguração, não é isso? Jesus Cristo tem as suas vestes, começam a ficar brilhantes, o seu rosto se transfigura, aparecem Moisés e Elias, ficam ali falando com Jesus, e aquele momento é maravilhoso, e aí Pedro diz o quê? Mestre, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e a gente fica aqui. Mas Pedro se esquece de que lá embaixo as pessoas estão sofrendo,
Tanto é que logo em seguida, quando eles descem, encontram lá aquele homem com seu filho endemoniado, que sofria terrivelmente, e ninguém conseguia resolver o problema. Nós não podemos, irmãos, é bom estarmos aqui, não é? É bom estarmos juntos, cantamos juntos, pensamos na palavra de Deus, oramos juntos, oramos uns pelos outros, é bom o momento de comunhão. Essa pandemia, irmãos, vai passar, vai chegar um momento que ela vai acabar, não é isso? Ontem foi aniversário da Beth, né? E aí eu estava falando assim, poxa, não vai ter festa, mas eu vi na televisão que no Copacabana Palace teve uma festa para 500 pessoas, eu falei, é a festa da Beth. É a festa da Beth, ela nem me chamou, não. Lotou lá o Copacabana Palace, não é isso? Mas aí ela falou, não, pastor, 500 pessoas é pouco, porque nos 15 anos aqui de quem? Da Ellen, né? Tinha 600 pessoas, eu falei, eu perdi, eu não estava aqui nessa época, então também na próxima a gente vai fazer com 700, só para ser chato, não é isso? Então, não é isso, não é aquela multidão, nós precisamos deixar o mundanismo, essas ideias, nós podemos estar aqui, é bom estar aqui, mas lá fora as pessoas estão sem Deus. Quando você vai trabalhar, você encontra com pessoas atormentadas. Quando você vai no mercado, no correio, em qualquer lugar por onde você anda, as pessoas estão tristes, estão doentes. Então, o monasticismo não é uma opção. Não podemos nos isolar. Vamos aproveitar de tudo que a gente pode aproveitar aqui, mas aqui tem que ser um lugar onde nós nos preparamos, nos equipamos espiritualmente com a armadura de Deus, para que possamos, então, ir às pessoas. Mundanismo é exatamente o conceito que o mundo tem, que é sempre contrário à palavra de Deus. E nós precisamos deixar estas coisas para trás. Deixar isso para trás muitas vezes significa nos afastarmos de algumas pessoas, ou significa que algumas pessoas irão se afastar de nós. O estilo de vida cristão nunca foi popular, e não será. Embora hoje está na moda ser gospel, tem muita gente aí entrando para as igrejas, porque muitas igrejas não estão dizendo o que é realmente o cristianismo, que o caminho é estreito. As pessoas gostam de falar, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus cura, Deus é perdoador. Sim, Ele é todas estas coisas, mas quando a gente começa a apresentar o Jesus da Bíblia, o Jesus que exige santidade, o Jesus diz que sem mim nada podeis fazer, o Jesus que diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando apresentamos o Deus da Bíblia que exige santidade, que exige deixar para trás o pecado, deixar todas estas coisas que nos impedem, como o apóstolo Paulo diz, o pecado que tão de perto nos assedia, é como se estivesse agarrado na nossa perna, e a gente vai andando, e a gente precisa se livrar dele. Quando nós dizemos estas coisas, as pessoas não gostam disto. Quando falamos que este mesmo Deus que é amor, é um Deus que é justiça, e que exige reparação pelo pecado, pecado não é coisa de só menos importância, pecado não pode ser deixado para lá, pecado tem que ser pago, e ele foi pago com o sangue de Jesus Cristo, então as pessoas não gostam. Então as pessoas não querem, não, mas isso é muito radical. Mas veja, para caminhar neste caminho, precisamos andar, deixar para trás o mundanismo, as ideias do mundo. Irmãos, tem muita gente dentro das igrejas abraçando as ideias do mundo. Tem crente hoje defendendo o casamento de pessoas do mesmo gênero, e isso era pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje, será pecado para sempre. Tem crente dizendo o que que tem. Tem crente defendendo aborto, liberação de aborto. Tem gente dentro da igreja defendendo liberação de droga. Irmãos, aonde nós vamos parar? Nós precisamos romper com estes valores. Precisamos deixá-los do lado de fora, não só do prédio da igreja, mas da nossa própria vida. Porque o caminho é estreito e não dá para caminhar por ele no mundanismo. Mas uma segunda coisa que a gente precisa deixar de fora deste caminho estreito é o caminho do mundo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nós até não fazermos certas coisas. Ah, não, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais, eu jogava, não jogo mais, eu fazia isso, não faço mais, mas querer trazer muitas vezes costumes do mundo para dentro da igreja. Ao invés de cristianizar o mundo, estamos mundanizando a igreja. E a igreja de Jesus Cristo tem ficado mundana, porque as pessoas querem trazer um monte de costumes e práticas que não são bíblicas para dentro dos arraiais do Senhor.
E aí quem passa lá fora não sabe qual é a diferença. Acha, tanto faz ser uma igreja batista, católica, testemunho, um templo, testemunho, um salão, testemunho de Jeová, um templo mórmon, para eles não faz diferença, porque nós não mostramos diferença. Trazemos estes costumes para dentro da igreja, aí tem igreja que faz bloco de carnaval. Não vai para Sapucaí, né? Na Mangueira, ou no Salgueiro, ou seja, lá em que escola for, não vai no bloco não sei de quê. Lá perto de casa, lá tem um bloco, todo ano passado não teve, né, por causa da Covid, 2 anos que não teve, mas tem um bloco lá de, o negócio está feio e teu nome está no meio, e eles passam lá na minha porta, é um negócio horroroso, eu falo, está feio mesmo esse negócio. Então a gente não vai lá, mas a gente traz para dentro da igreja, e diz que é cara de leão, que é cara do leão da tribo de Judá. Pelo amor de Deus, irmãos, isso não é coisa de crente, não pode. É certas coisas que o crente não pode fazer, porque está errado, porque é mundanismo, e ficamos trazendo um monte de práticas para dentro das igrejas. Jesus Cristo diz, olha, é apertadinho o caminho, não cabe você e esse monte de coisas, esse monte de conceitos, esse monte de ideias. Eu não faço lá, mas eu trago para cá. Não vai para... Como é que é o nome agora? Eu sou velho, na minha época era discoteca. O irmão Alex está mais inteirado do que eu. Irmão, então veja bem, não vai para a balada, não vai para a rave, mas traz a rave para dentro da igreja. Tem igreja aí que fecha, chega no sábado à tarde, agora não por causa da pandemia, mas fecha a igreja, bota tudo, tampa tudo para ficar tudo preto lá dentro, põe um globo de lua lá em cima e cobra ingresso para o pessoal dançar. E aí diz que tem que ter atração para os jovens irmãos, lugar de atração é no circo. Púlpito não é picadeiro. Quer atração? Então bota a conga, a mulher gorila ali na porta, Gilson. Vamos botar ali, ó, Gilson, e vai, a mulher vai ficar, depois abre a jaula e corre todo mundo, e a gente cobra ingresso e vai ganhar dinheiro. É isso. Não, irmãos, não é. Seria cômico, se não fosse trágico. O caminho é estreito, e a gente precisa deixar esse caminho do mundo lá fora. Mas uma terceira coisa que a gente precisa deixar do lado de fora é o nosso próprio eu. E aí é que a coisa fica mais difícil ainda. Vá comigo em Mateus 16, capítulo 24. 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E ele continua, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, o que dará um homem em recompensa da sua alma? Irmãos, já disse aqui para os irmãos, e de vez em quando isso aparece de novo na televisão, mas quando eu era criança, tinha um programa do Silvio Santos chamado Domingo no Parque. E eu era pequeno, eu e meu irmão, a gente chegava em casa e ia ver lá escola, cidade contra cidade, escola contra escola, e tinha aquela provinha do foguete, né? A criança entrava lá, botava um fone no ouvido, e ela não via o que estava sendo oferecido a ela e nem ouvia nada. E aí o Silvio Santos perguntava, oi, você quer trocar não sei o que por um... Aí ia trocar uma bicicleta por um coador, né? E a criança não está vendo, e ficava todo mundo gritando, né? Não. E eu e meu irmão também, igual 2 alucinados dentro de casa, não. E minha mãe com o chinelo, e para de gritar. E era um negócio terrível, a gente ficava lá, e a criança trocava uma bicicleta por uma escova de dente quebrada, ou trocava um carrinho de controle remoto por um funil, não é isso? Às vezes ganhava, às vezes perdia, e aí Jesus Cristo diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que ele daria em troca pela sua alma? O diabo pergunta, você quer trocar a sua alma por momentos de prazer? Oi! E a gente, muitas vezes, tolamente, sim! Mas, irmãos, as crianças dentro da cabine, elas não estão vendo nem ouvindo, nós estamos vendo e ouvindo, e o Espírito Santo diz, aquele que tem ouvidos, ouça. Nós precisamos deixar o nosso eu de lado, mas deixar o eu, irmãos, não é fácil. Por isso Jesus Cristo começa o sermão com as bem-aventuranças, para mostrar exatamente qual é o padrão, e o padrão é elevado. E eu tenho que estar disposto a abrir mão de mim mesmo, antes de querer que o Daniel abra mão dele mesmo. Antes de querer que a Valdirene seja a melhor crente do mundo, eu tenho que procurar ser. Antes de querer
que o Micael deu um testemunho excelente no trabalho dele, eu tenho que buscar dar um testemunho excelente no meu. É isso. Precisamos deixar todo o Sermão do Monte vem falando sobre estas coisas. Então, a primeira característica é essa, ela é estreita desde o começo. A segunda característica da porta certa é que ela é a expressão de um tipo de vida extremamente elevado. Irmãos, observem, há muito mais clínicos gerais do que especialistas. Por quê? Porque para ser especialista tem que estudar um pouco mais, tem que se esforçar mais. Isso é em tudo. Veja, qualquer um, até eu, posso fritar um ovo, mas eu não sei fazer um empadão, eu não sei fazer aquelas rosquinhas. Por quê? Porque quem sabe fazer precisou treinar, praticar, fazer, refazer. Agora já faz de olho fechado, não é isso? O especialista também. Qualquer um pode, até eu, posso levar um copo d'água para minha bisavó, que tem dificuldade de andar. Mas não são todos que servem para ser cuidadores, que têm paciência, que sabem como lidar, que sabem como tocar, que sabem como ajudar. Não é isso? Porque precisa se dedicar. Qualquer um, até eu, posso sentar ali e tocar. Dó, ré, mi, fá, 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 dó. Até eu. Mas eu não posso sentar e acompanhar os irmãos, acompanhar a congregação no piano, ou no violão, ou no baixo, porque eu não sei. Percebe, irmãos, a vida cristã ela é elevada. Qualquer um pode ser membro de igreja. Aliás, hoje em dia, qualquer um mesmo. O negócio está uma festa. Mas ser cristão não é para qualquer um. As pessoas andam com camisa aí, né? Jesus e não sei o quê, etc, etc. Aí alguém disse, não sei quem foi, mas disse certo, andar com Jesus no peito é fácil. Difícil é ter peito para andar com Jesus. É isso. É isso. Ela é uma vida elevada. Não é para qualquer um. E é preciso, quanto mais nós avançamos em qualquer área da nossa vida, não importa a área que for, quanto mais nós nos aperfeiçoamos, quanto mais nós nos especializamos, quanto mais nós vamos ficando práticos naquilo, menor é o grupo de pessoas que está ao nosso redor. Porque isso requer dedicação, e na vida cristã não é diferente. Quanto mais perto do Senhor nós estamos, irmãos, mais sozinhos com relação ao mundo vamos ficando. Mas lembre-se que um mais Deus é a maioria. E nós precisamos estar dispostos a viver esse tipo de vida elevada. Mas em terceiro lugar, terceira característica da porta certa é que ela é uma porta que muitas vezes, é o tipo de vida que muitas vezes envolve sofrimento. Volta aqui no capítulo 5, versículos 11 e 12, essa é a parte que a gente não gosta, né? Mateus 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos também no capítulo 10 de Mateus, versículos 34 e 36, vamos ficar só em Mateus para facilitar para os irmãos. 10, 34 e 36, Jesus Cristo diz: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares, ou os da sua própria casa, se você tem a versão revista atualizada. Veja, quando Jesus fala, eu não vim trazer paz, mas ele não é o príncipe da paz, ele está se referindo à paz segundo os padrões do mundo. Muitas vezes, pessoas nos incompreenderão, e Jesus já disse isso lá no começo, nas bem-aventuranças. Então, não é novidade. Algumas vezes, pessoas se afastarão de nós, pessoas que nos eram queridas, que nos eram caras, não vão querer estar conosco, porque nós optamos por andar com Jesus. É uma opção de vida, é uma escolha de vida eterna, é uma escolha para toda a eternidade, andar com o Senhor.
E muitas vezes isso traz sofrimento, porque afinal de contas nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, nós nos entristecemos, e muitas vezes as pessoas nos incompreendem, pessoas próximas a nós, às vezes dentro de casa. É um caminho, é uma porta que envolve sofrimento. Mas há uma quarta característica, eu disse que ela é estreita desde o começo, não disse? Disse, mas ela tem uma outra característica, que ela é estreita até o final. Não vai melhorando com o começo, mas pastor, ela é estreita até o final. Na vida espiritual, irmãos, não existem férias. Não existem férias na vida cristã. O crente trabalha a vida inteira. Às vezes eu me preocupo quando eu encontro gente assim, falar, no meu tempo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e hoje não faz o quê? Nada, nem o culto de oração vai. Não faz nada. No meu tempo, qual é o seu tempo? Hoje é o seu tempo. Claro que se você hoje tem 80 anos, você não tem o vigor que tinha aos 20, é óbvio que não, ninguém espera que tenha, e se alguém disser que espera, ignore, porque isso é loucura, você não consegue mais fazer as mesmas coisas, mas o crente não se aposenta. Não, pastor, meu tempo passou, então vamos orar aqui para o irmão morrer, Senhor, leva esse irmão aqui, porque acabou, não, pastor, não ora não, é isso, irmãos, não tem essa de meu tempo, o meu tempo é aqui, eu estou vivo, então eu tenho o que fazer nesta vida. Se eu não tenho mais o vigor dos 20 anos, os anos que eu já vivia depois dos 20, devem ter me trazido alguma experiência, e eu posso ser mais sábio, e eu posso errar menos, e eu posso fazer as coisas com mais facilidade, porque eu aprendi mais. Esse é o nosso tempo. Há uma poesia que diz assim, crente, não busques ainda descanso, teus sonhos de repouso manda embora, o inimigo não cessa em seu avanço, portanto, vigia e ora. Crente não tem férias. Pode até tirar férias, às vezes acontece, né? Férias dos filhos, e aí viaja com as crianças, vai passear, né? Vai para a casa da avó, vai para... Muito bem, mas não deixou de ser crente. Tem gente que tira férias na igreja e tira férias do cristianismo também. Opa, estou de férias. E se Jesus voltar nas férias? Irmãos, isso é sério. Crente não se aposenta. A gente faz aquilo que pode fazer, aquilo que as nossas forças permitem, que a nossa saúde permite, mas nós não podemos parar. Ela é estreita até o final. E aí talvez alguns estejam pensando, bom, então está muito ruim esse negócio. O pastor não falou nenhuma vantagem. Ele falou que ela é estreita desde o princípio. Ela é elevada demais. Ela envolve sofrimento. Ela é estreita até o fim. Qual é a vantagem dessa porta? É uma só que cobre tudo. A porta certa, ela conduz, ela leva a um final glorioso. Bota lá de novo a imagenzinha bonitinha. Feinha, né? Mas bota lá. Olha lá. Todo mundo aqui. Olha lá o finalzão lá. Agora aqui, ó, poucos aqui. Olha o final lá. E agora eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 9 a 27. O penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse 21, de 9 a 27. Que fala da Nova Jerusalém, da cidade celestial. Apocalipse 21, de 9 a 27, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e me mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade,
e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º ou o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, o caminho estreito conduz a um final glorioso. A grande diferença, eu falava isso com alguém essa semana, a grande diferença entre a santidade e o mundanismo é que a santidade, ela exige um preço imediato com um benefício a longo prazo. O mundanismo te dá um benefício imediato com um preço a ser pago a longo prazo. Ou seja, no caminho estreito há um preço a pagar, não pela salvação, porque a salvação ela já foi paga, mas a vida cristã tem um custo, e esse custo nós vimos aqui. Mas ela traz um benefício a longo prazo, que é esta cidade maravilhosa. O mundanismo não, a satisfação imediata, mas o custo é para a eternidade. Jesus Cristo diz: entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, é a multidão. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz à salvação ou leva à vida, e poucos há que a encontrem. Irmãos, Jesus Cristo está aplicando tudo aquilo que ele disse ao longo do seu sermão. Ele coloca o padrão, ele diz o que a lei significa, ele diz como devemos nos comportar, como devemos agir, como devemos abrir mão de nós mesmos, como devemos lidar com as pessoas da maneira como quereríamos que elas lidassem conosco. E agora então ele diz: isto é a lei e os profetas. Então agora a aplicação número 1: sejam minoria neste mundo, mas estejam para sempre com o Senhor. Aplicação número 2, só semana que vem. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes, disse Jesus. Que Deus nos abençoe.